Bom dia, pessoal. Eu volto aqui com mais um vídeo. Peço que se inscrevam no canal. Então, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem e se inscrevam no canal para fortalecer esse canal que vai falar sobre cannabis medicinal e, além disso, Tourette, autismo, as outras patologias que eu costumo abordar. Bom, o canal já está com 560 pessoas. Fiquei super contente com esse resultado e espero que as inscrições aumentem. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação entre psicose e maconha. Esse é o grande medo pelo qual as pessoas resistem em usar a cannabis medicinal. A maconha prensada, que é usada como droga recreativa, vendida na rua como droga, ela tem muito THC e pouco ou nada CBD. THC é o tetrahidrocannabinol e CBD é o canabidiol. O tetrahidrocannabinol é responsável pelos efeitos euforizantes da maconha e pelo risco de psicose. Então, a maconha usada como droga, essa maconha prensada, ela tem alto grau de THC e, com certeza, ela tem um alto risco de provocar psicose em pessoas predispostas e também de prejudicar o aprendizado, baixar o QI, etc. Isso não deve ser discutido, tem muitos estudos evolutivos, né? Estudos de acompanhamento que comprovam a relação entre o uso da maconha como droga e o desenvolvimento de esquizofrenia e redução de coeficiente de inteligência. Quando a gente fala em cannabis medicinal, a gente está falando em outra coisa, tá? Temos vários produtos possíveis. Os importados, eles têm muito canabidiol e até no máximo 0,3% de THC. Existem também os de canabidiol isolado, puro, com 0 THC. O canabidiol isolado, puro, com 0 THC, é extremamente seguro em relação ao risco de psicose. E ele tem utilidade, por exemplo, em epilepsia refratária, câncer, uma série de doenças que precisam de modulação imunológica, e o canabidiol faz isso perfeitamente porque as células imunes têm receptores de CB2, que é onde se liga o CBD. Então, esse fato é indiscutível. Acontece que quando o THC está presente na mesma composição, ela potencializa o canabidiol. Então, os compostos que têm um pouco de THC, eles vão ter efeito em doses menores do que aqueles compostos que têm só o CBD. Esse é um motivo pelo qual a gente gosta que tenha um pouco de THC na planta, no produto usado, no caso. Se a gente está falando de um produto importado. Então, se a pessoa não tem risco de psicose, você pode dar um canabidiol com uma quantidade mínima de THC. Provavelmente isso vai ser seguro, mas é óbvio que na prática clínica você tem que acompanhar, subir dose lentamente e ir observando os efeitos. Quando a gente fala dos óleos produzidos no Brasil, como por exemplo os óleos da Abrace, que é uma organização que conseguiu um direito na justiça de cultivar, extrair e comercializar o óleo, e eles atendem vários pacientes há 4 anos mais ou menos, fornecendo o óleo medicinal. A gente está falando de extrato da planta inteira. E aí eles vão ter várias cepas ou variedades de cannabis, algumas que têm mais THC do que canabidiol, outras que têm canabidiol em proporção semelhante ao THC e outros que têm mais canabidiol do que THC. Então, dependendo da patologia que você quer usar, você vai escolher um óleo ou outro. Então, os óleos da Abrace, por exemplo, os verdes têm mais THC do que CBD. Eles são indicados para dor crônica, para Alzheimer, para doenças do movimento, né, a Parkinson, por exemplo. Então, todas as patologias em que você precisa do THC, em maior proporção ou não, mas você precisa de THC, você pode usar a linha verde deles. A linha laranja
vai ter CBD na mesma proporção, a linha laranja vai ter CBD numa proporção maior do que o THC. E a linha azul vai ter proporções iguais de CBD e THC. Então, a linha laranja é a minha preferida para iniciar tratamento, porque tem um perfil de maior segurança. Então, se eu não sei como é que o paciente responde, o paciente não é usuário de cannabis, né, como droga recreativa, e eu não sei como o organismo dele vai responder, o laranja é o mais seguro, na minha opinião. Tem muitos colegas que começam já com o verde ou com o azul, mas a minha prática pessoal, não digo que seja a correta ou a melhor, mas é a minha prática, porque é a que eu acredito que é mais segura, é sempre tentar primeiro o laranja, para depois associar ou trocar pelo azul, ou associar, no caso, o verde, tá? Outra coisa importante que tem que ficar bem entendido é que, como eles são extratos de planta, eles são fitoterápicos, vai ter diferença de um lote para o outro, né? Porque a planta é um ser individual, né? E quando você tem a planta e as flores de onde você tira o CBD e o THC, elas, quanto mais novas são, mais elas vão ter esses compostos na forma inativa. Então, o THCA e o CBDA, que são as formas ácidas do THC e do CBD. Com a passagem do tempo e com o calor e a luz, o CBDA se transforma em CBD e o THCA se transforma em THC. Apesar de elas serem inativas, elas são inativas entre aspas, porque elas também têm propriedades anti-inflamatórias e uma série de outras propriedades terapêuticas. Só que ela não vai ser psicoativa, entendeu? Então, o THCA, ele não tem ação psicoativa. E os óleos, quanto mais jovens eles forem, mais eles vão ter THCA do que THC. Por conta disso, o risco de psicose também não é tão grande como aquele usado na rua, né, com a cannabis fumada e prensada. A questão de ser fumada também interfere nessa questão, porque quando você fuma, você queima. Quando você queima, você está aplicando calor e o THCA está se transformando em THC. Então, na cannabis medicinal, a gente não indica que seja fumada, né? A gente pode indicar no máximo vaporizada. Então, esses conceitos são importantes porque se a gente tem um produto que tem muito THCA e pouco THC, mesmo ele tendo então o THC, ele se torna mais seguro, o que não exclui a sua responsabilidade de acompanhar o caso semanalmente, avaliando os efeitos e caso apareça algum sintoma que possa ser devido à psicoatividade do THC, baixar a dose, aumentar o CBD, associar um produto com alto CBD, por exemplo. Então, por isso que é uma medicina personalizada. Quando você usa a cannabis medicinal, você precisa acompanhar a pessoa semanalmente, escolher o produto de forma individualizada, observar os efeitos e fazer ajustes até que a melhor relação THC-CBD seja encontrada. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado dessa explicação. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.